capítulo 9 de Marcos, e hoje a gente vai trabalhar no tema central aqui da parte 2 do capítulo 9 de Marcos, né? Então, é bem interessante, né? Essa escritura, a gente pode ler ela lá em Marcos 9, versículo 23 e 24. Então, você que não assistiu às outras pregações, a gente está postando ela no canal do YouTube. Você pode acompanhar de Marcos 1 até então. Vou compartilhar Marcos 9, do 23 e 24. Eu vou ler para a gente. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa escritura aqui, nossa, me encoraja muito nisso que a gente vai compartilhar hoje, sobre fé. Né? Então, aqui é um pai de um menino que chega para Jesus desesperado, né? Buscando ajuda de Jesus, buscando cura para o filho dele, que sofria de surdez e era mudo. Né? E ele pede antes para os discípulos tentarem, né, ajudar o filho dele, mas eles não conseguem. Né? Mas ele vai até Jesus e pede a ajuda de Jesus. Né? E ele pergunta se Jesus podia ajudar ele. Né? E Jesus responde, né? Tudo é possível àquele que crê. Né? E imediatamente o pai do menino exclamou que crê e pede ajuda para Jesus para vencer a incredulidade. Né? Acho que esse é um dos temas mais difíceis da gente superar na fé. Né? Que é justamente a falta de fé. Tem uma frase muito famosa de um filme que um mestre, né, ele fala para um aluno dele, é muito fácil te enganar porque você só enxerga com os olhos. Né? Isso me ajuda a entender muito sobre essa questão da falta de fé. Porque quando a gente enxerga só o que está próximo da gente, só enxerga o visível, né? Tudo o que Deus pode fazer se torna reduzido. Né? Só está dentro do alcance da nossa visão. Né? Isso nos limita, né? Dentro da nossa vida na fé. Né? Então, eu gostei muito de a gente parar para pensar sobre isso. Né? Como a gente pode vencer a nossa incredulidade. Né? Como a gente pode ampliar o nosso campo de visão na fé. Né? E o título, né, da nossa pregação de hoje é Tudo é possível àquele que crê. Essa, para mim, é uma das frases mais encorajadoras do Evangelho, né, que Jesus fala. E o nosso primeiro ponto hoje é ter fé, você pode mudar. Então, hoje temos 3 pontos que a gente vamos trabalhar essa visão sobre o poder da fé em nos transformar. Né? A gente vai estudar agora, nesse primeiro ponto, Êxodo 4. Êxodo 4, a gente vai ver um pedaço da história de Moisés. Né? Moisés foi um homem que Deus levantou para libertar o povo dele que estava sofrendo escravidão no Egito. Né? Então, lá em Êxodo 4, a gente vai ler do versículo 10 ao 13. Vamos ler. Então, vou ler pra gente. Êxodo 4, a partir do versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Tenho muita dificuldade em falar. Versículo 11. O Senhor lhe disse, quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu, meu Senhor, peço que envies outra pessoa. Olha isso, olha Moisés, o início dele. A gente sabe, né, ao decorrer dessa história, que ele se levantou para Deus e fez grandes coisas. Né? Ele operou milagres que antes nunca tinha visto. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele enviou as 10 pragas ao Egito para condenar o rei egípcio. Ele fez coisas incríveis, mas olha o começo dele. Totalmente sem fé. Uma fé que limitava ele. Deus chamou ele porque Deus enxergava nele o potencial que ele mesmo não enxergava nele. Né?
ele tinha uma visão tão ali limitada sobre ele mesmo, que ele não conseguia enxergar a potencialidade dele. Porque, vamos ver aqui no Atos 7, uma escritura que fala sobre uma das principais características de Moisés. Em Atos 7, 22. Em Atos 7, né, ele está falando aqui sobre Moisés, né, e no versículo 22, fala como Moisés era. Né? Então, Atos 7, versículo 22, diz o seguinte: Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras, em obras. Olha isso. Nesse momento aqui de Êxodo, e que Deus está falando com Moisés, ele já tinha passado por todo esse treinamento. Ele foi instruído no conhecimento egípcio desde a infância, adolescência. Né? Então, ele foi criado dessa forma. Né? Ele recebeu conhecimento, ele foi alta instrução. E aqui a própria escritura de Atos fala, ele era poderoso em palavras e em obras. E a gente viu isso ao decorrer da história dele, liderando o povo. Mas ele não tinha essa visão sobre ele mesmo. Olha isso, a falta de fé que ele tinha limitava a ação dele, ele queria desistir. Tanto é que ele insiste com Deus, Deus acaba enviando Arão para estar do lado dele, porque ele achava que ele não era capaz de liderar o povo frente ao rei egípcio. Né? E depois, ao decorrer da história, ele liderando, né? Ele nem a figura do Arão é mais necessária, porque ele, de fato, ele se tira essas próprias amarras que ele colocou para ele mesmo, né? Porque olha isso, Moisés ele tinha mais fé em outras pessoas do que nele próprio, né? Isso eu me identifico muito com ele. Muitas vezes eu tô, às vezes, estudando a Bíblia com algum rapaz, ou tô discipulando alguém, e aquela pessoa, nossa, tem uma super dificuldade, ela, nossa, tá oscilando, tá sendo muito difícil para ela, e eu tenho fé para ela, falar, não, vai lá, nossa, eu tô aqui do seu lado, compartilha escrituras, tenho realmente visão para aquela pessoa. Sim. Mas às vezes eu passo por dificuldades iguais até, e falo, nossa, como isso é difícil, né? Eu vejo ali a minha própria limitação, né? E isso é algo que nos limita a nós mesmos, reduz os nossos talentos, né? A gente se acha incapaz, a gente se acha que não conseguimos fazer o que Deus sonhou pra gente. Né? A gente sabe bem lá em Jeremias 29 que Deus tem planos incríveis pra gente. Mas Deus tem esses planos, mas a gente, ao mesmo tempo também, a gente precisa se levantar para cumprir eles. Assim como Moisés, né, se levantou para cumprir os planos de Deus, ele liderar a nação de Israel. Deus tem planos para cada um de nós aqui. Né? Mas a nossa falta de fé faz a gente agir como Moisés, né? A gente ter mais fé pelas outras pessoas do que por nós mesmos. Né? Então, com certeza, é isso algo que limita a nossa atuação como discípulos, né? E limita o quanto que a gente pode ser usado por Deus. A gente ter falta de fé por nós mesmos, falta de fé que a gente pode se arrepender de um pecado, falta de fé que a gente pode talvez se levantar para liderar um bate-papo, que a gente pode liderar estudos bíblicos, que a gente pode fazer tantas coisas na fé que Deus nos proporciona. Né? A fé está muito atrelada a isso, né? A gente pode até não ter um talento ali específico, mas se a gente acredita e insiste naquilo, a gente pode superar. Né? E ser como Moisés, né? Poderosos em palavras e obras, né? E eu gostaria de compartilhar um outro personagem da Bíblia que me inspira muito nessa mudança radical, lá em Isaías 6. Isaías 6, do versículo 1 ao 7. Então, Isaías foi um profeta levantado por Deus para liderar, né, o povo. E assim como Moisés, quando Deus vai chamar Isaías, né, ele também tem essa limitação, mas vamos ver como ele lida com isso, né? Então, Isaías 6, do versículo 1 ao 7, eu vou ler pra gente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. No versículo 3. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes
Os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado da boca, que havia tirado do altar com uma tenaz. No versículo 7. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isso, veja. Isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Uau! Então, aqui é uma escritura que nos ensina muito sobre também sermos realistas, né? Então, Isaías, ele tinha uma visão sobre ele mesmo, né? Da vida infiel que ele estava vivendo naquele momento, né? Então, ele sabia das consequências ali, que ele poderia correr sobre ele. Ele estava diante da presença de Deus, ele estava tendo uma visão de Deus no trono altíssimo, né? E ele, por ser sacerdote, ele sabia que ele estava em pecado. Ele sabia que ele tinha áreas no coração dele para superar, né? E ele é aberto, né? Ele é vulnerável e entende ali a limitação. E Deus vai lá e proporciona o perdão para ele, né? De uma forma que também exigiu que ele tenha fé, né? Porque Deus foi lá e deu um desafio para ele, né? Ele ia aceitar aquela tenaz, aquela brasa viva com a tenaz sobre a boca dele, né? Então, entender também as nossas limitações e ter fé que a gente pode mudar. Com certeza, assim como ele, né? Deus está disposto a trazer as soluções para as nossas limitações, desde que a gente esteja disposto, né, a receber esses desafios, né? Então, com certeza, é um privilégio para mim ser discipulado pelo Yuri, né? E em diversas áreas ele ir lá e me desafiar, né? E também eu poder fazer isso também pelo Damião, pelo Pedro, né? Irmãos que eu discipulo, né? Então, a gente entender que os desafios que a gente recebe, seja nos estudos, seja nos tempos discipulados, seja nas pregações, é justamente para a gente superar essas áreas de dificuldade que a gente tem, né? Que são inerentes à nossa natureza pecaminosa, né? E o ponto é isso, é reconhecer isso, ser vulnerável e também estar disposto a cumprir esses desafios, né? Isso é algo que também destrava o nosso potencial, mas desde que a gente esteja dispostos a dar esses passos na fé, né? Mas é difícil, né? Quando a gente passa por situações adversas, é difícil enxergar a luz do túnel. É difícil enxergar que a gente mesmo pode se arrepender de um pecado que a gente vem recorrendo semana após semana, né? Que, a gente tem a oportunidade de ser aberto no nosso sempre discipulado e aquela situação não muda, né? E tem uma história que é muito interessante, né? De uma mulher que passou uma situação desesperadora, né? E que Deus pôde mudar a situação dela, lá em Gênesis 21. Então, Gênesis 21, a gente vai ler do 14 ao 19. Então, conta. Lá no Brasil tem um programa chamado Casos de Família. É um programa, não sei se vocês conhecem aqui, mas que falam sobre só os barracos, isso mesmo. Então, aqui, nesse momento de Gênesis, está contando a história da família de Abraão. Abraão, a esposa dele, Sara, né, e a concubina, que era mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão, né, Agar. Né, e ele estava passando por um momento de briga, né? Sara expulsa Agar de casa com o filho dela pequeno, né? E ela sai andando, né? Sem rumo, somente com a provisão que Abraão deu para ela. Né, e a gente vai ver essa história aqui em Gênesis 21. Gênesis 21, a gente vai ler do 14 ao 19. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs no caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. No versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi-se sentar-se a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levou a voz e chorou. No versículo 17. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse:
o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali, de onde ele está. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. No versículo 19. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu a água da vasilha e deu de beber ao menino. Uau! Então, é uma história ali que estava se encaminhando para um destino trágico, né? Então, ela é abandonada, né, por Abraão, e ela sai sem perspectiva nenhuma, sem ter uma direção para ir, sem ter suprimentos, nada. Né? Somente com um pouco de água e um pouco de pão. E quando chega ao fim desses suprimentos, ela simplesmente entrega, né, os pontos. Né? Ela deixa o menino numa sombra, né, e fica numa distância de 100 metros, né, um tiro de flecha do menino, e simplesmente se põe a chorar e a clamar a Deus, né? E Deus, é engraçado, né? Que Deus ouve a oração não dela, né? Mas o choro do menino, né? Então, ele, né? Uma criança pura, né? Teve ali o seu pranto ouvido por Deus, né? E o que me chama muita atenção é que Agar estava diante da solução dos problemas dela, mas a falta de fé dela, o desespero dela fez com que ela não enxergasse. Né? Aqui no versículo 19, fala assim, então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Então, aqui não fala, e Deus criou um poço para Agar ir lá beber. Não, o poço já estava lá. Mas ela estava numa situação tão desesperada, tão aflita, que ela era como se ela não enxergasse direito a situação. Né? Então, nossa, eu me identifico muito com ela. Nessas situações em que eu estou ansioso, que eu estou preocupado, que eu estou em uma situação ali que é muito desafiadora. Né? É muito difícil a gente enxergar a luz do túnel do poço. É muito difícil a gente enxergar realmente mais do que a gente está enxergando naquele momento. Né? Então, como eu compartilhei, né, sobre ser facilmente enganado quando a gente só enxerga com os olhos, né? Então, nesses momentos de aflição, é que, de fato, a gente é chamado a ter fé. Você não é chamado a ter fé quando todas as coisas estão boas, né? Quando você está bem no trabalho, recebeu uma promoção, quando seus filhos estão tirando sua nota 20 na escola, não é isso? Quando a gente vai sair de carro e todo o farol está verde, entende? Não é nesses momentos que a gente precisa ter fé. É justamente nesse momento em que a gente está em situações que a gente está sendo confrontado, né, que a gente está se vendo sem saída. Né? Ali é que é o nosso chamado para a gente ter fé, que Deus vai dar uma solução, que Deus vai abrir a nossa visão e a gente vê aquela solução que está logo bem ali na frente. Né? Mas só que a nossa falta de fé nos limitou em não enxergar a forma, a solução ali que Deus está proporcionando para a gente. Né? Então, com certeza, a falta de fé, além de a gente limitar nossos talentos, além de a gente se limitar no que a gente pode fazer para Deus, também limita a nossa vida, né, em solucionar esses problemas. Né? E pensar que, nossa, tudo depende de mim, eu tenho que achar uma solução aqui, eu tenho que lutar com as minhas próprias forças, quando a gente se esquece que Deus já proveu tudo pra gente que a gente precisa. Né? Então, com certeza, a gente poder viver isso, né? Viver o impossível para Deus, a gente tem fé que a gente pode mudar. A gente pode se arrepender de qualquer pecado que a gente tenha cometido. Por mais que a gente já venha cometido esse pecado várias vezes, Deus ele sempre tem a disposição de purificar a gente. Basta a gente ter fé que a gente pode mudar, que a gente pode realmente enxergar essa luz no fim do túnel. Né? E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com a gente ter fé que as circunstâncias podem mudar. Tem uma escritura lá de Hebreus 11, né? Hebreus 11, versículo 1. Eu amo muito o livro de Hebreus, né? Principalmente nesses capítulos 11, que fala sobre os heróis da fé, né? Fala muito sobre fé. E a gente vai ler aqui o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, que fala: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Uau! Olha isso. A fé é a confiança daquilo que esperamos e
e a certeza daquilo que não vemos, né? Então, o chamado nosso é a gente ser guiado pela fé e não ser guiado porque a gente está vendo, né? Não ser guiado pelas circunstâncias à nossa volta, né? Porque a gente está preso no presente, né? A gente não consegue enxergar o quadro por inteiro, né? A gente não consegue enxergar como vai ser o desfecho das situações desafiantes que a gente passa no nosso dia, né? E por isso esse chamado de fé é ter esperança naquilo que não vemos, né? Uma situação que fala muito sobre isso, voltando lá no Antigo Testamento, no livro de Números. Então a gente vai ver uma escritura agora lá em Números 13. Vamos pregar. Números 13, do 27 ao 33, só dando um pouco de contexto, é uma situação em que Moisés, né, liderando o povo de Deus, ele atravessa, ele é liberto do Egito, ele atravessa o deserto, está na fronteira para entrar na terra prometida, né? E Moisés, ele toma a decisão de enviar 12 espias para observar como que era aquela terra que eles estavam prestes a entrar. Então a gente vai ver essa escritura lá em Números 13, versículo 27 ao 33. Eu vou ler pra gente. Vamos lá, Zé. Come on, bro. No 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muitos grandes também. Também vimos os anaquins, versículo 29. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. No versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os calitos um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. No versículo 33, vimos também os nefelins, isto é, os anaquins, diante de a quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Uau! Então, é isso que acontece quando a gente tem uma fé que é limitada às circunstâncias, né? Então, Deus dá a promessa para eles que, de fato, eles tinham uma terra prometida. Deus dá a promessa que, de fato, eles tinham um lugar para viver, uma terra que emana leite e mel, né? E os 12 tiveram a mesma visão, eles viram as mesmas coisas, eles estavam juntos, né? E se gerou 2 relatórios diferentes, né? 10 deles falaram: nossa, concordo, a terra é incrível, mas, nossa, tem muitas muralhas, o povo é muito alto, a gente é muito fraco, né? Tudo de ruim, né? E já Josué e Caleb, não, eles falaram: vamos embora, esquece isso. Vamos adentrar a nossa terra que Deus prometeu, porque se Deus prometeu, ela será nossa, né? Então, mas só que a falta de fé contaminou todo ali o grupo, né? Então, a gente ter uma fé que é limitada às circunstâncias, além de propriamente você, estar ali sem fé, ainda contamina o nosso grupo, a nossa volta, pode contaminar nosso bate-papo, pode compartilhar a nossa região, entende? A nossa falta de fé ali, deles, né, foi mais poderosa do que a fé que Caleb tinha e Josué. E eles não deram ouvidos, mesmo Deus sendo uma promessa de Deus aquilo, né? Então, algo que restringe a nossa fé é justamente isso. Ela está atrelada às circunstâncias. É você ir lá na faculdade, você evangelizar por 1, 2 horas e não conseguir pegar nenhum contato, e você falar: nossa, talvez aqui não seja o lugar ou o dia, ou algo do tipo, né? Ou você ir lá compartilhar com seus pacientes, com seus colegas de trabalho e só receber um não.
Você fala, talvez não seja para mim compartilhar aqui no meu trabalho, né? Ou a gente, talvez uma entrevista de emprego, tem uma porta fechada e você fala, isso não era para mim, ou algo do tipo, né? Deixar essa situação adversa drenar a sua fé, né? Deixar essa situação adversa fazer com que você desanime da terra prometida, né? Desanime ali de todas as promessas que Deus tem pra gente. Com certeza, eu tenho uma visão por Moçambique, né? Assim como o Brasil, né? O Brasil começou com 7 pessoas, né? Time missionário de 7 pessoas, e é assim como aqui, Moçambique começou, né? E hoje, né, a gente tem essas incríveis boas notícias do Brasil, que estão chegando a cerca de 400 discípulos, né? Mas começaram assim, como nós, né? Se reunindo lá na casa da Cleibe, lá na Zona Leste, né? O Raul falava que ele chegava mais cedo para limpar o cocô do cachorro que tinha no quintal. Eles faziam o convívio no quintal, né? Então, foi assim que começou, né? Mas aquela situação adversa não limitou a fé deles, né? Assim como se a gente não permitir, né, que as circunstâncias adversas cerceiem a nossa fé, a gente também vai construir, né, e usufruir dessa terra prometida por Deus, que é Moçambique, né? Não só Maputo, mas Beira, mais Nampula, mais Cabo Delgado, tudo que essa terra que Deus tem nos oferecido, né? Então, é pensar nisso, né? Que o cenário não pode ser um limitante para a sua fé. Ao contrário, quanto mais desafiante o cenário, mais a gente tem que ter fé, mais a gente tem que copiar o coração de Josué e Caleb. E Deus honrou a vida deles. A gente vê que todo esse povo que duvidou, eles voltaram para o deserto e ficaram 40 anos andando em círculos. Mas Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, porque Deus honrou ali a fé deles, né? Então, com certeza, né, se a gente não deixar as circunstâncias limitar a nossa fé, a gente pode fazer grandes coisas para Deus, né? E tem uma frase que, nossa, me ajuda a entender muito sobre a fé, é que Deus, ele não responde às necessidades nossas. Ele responde à nossa fé. Sim. Então, a gente pode ver uma escritura aqui em Romanos. Em Romanos 3, do 23 ao 26, né? A falar um pouco da nossa condição, né? Como pecador, né? Como necessitário da salvação de Deus. Então, Romanos 3, 23, eu vou ler pra gente. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como expiação, seu sangue por meio da fé, para que a demonstração da justiça dele, por ter, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No 26, todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e justificador aquele que tem fé em Jesus. Uau! Essa, com certeza, é uma das escrituras mais incríveis, né, que Paulo está falando sobre Jesus, né? E esse é o ponto sobre a fé, né? Todas as pessoas, todas as 8 bilhões de pessoas, têm a necessidade de serem salvas. Todas elas pecaram e estão destituídas da glória de Deus. Mas Deus, ele não responde à necessidade, né? Deus responde um ato de fé. Um ato de fé do quê? A gente ter fé em Jesus, naquele que veio e pagou pelos nossos pecados, né? Que justificou cada um de nós. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé é impossível ser considerado filho de Deus, né? E é assim que Deus responde, um ato de fé nosso em crer na nossa salvação através de Jesus, né? E não em qualquer outra coisa que a gente possa fazer para tentar justificar o nosso pecado, mas entender que o nosso pecado não tem preço, né? A nossa afronta, a nossa rebelião contra Deus, não tem nada que a gente possa fazer que seja algo para remediar isso, para pagar por esses pecados. Somente uma vida por outra vida,
né? E é entendendo isso, né? Que Deus, ele não vai agir de acordo com a sua necessidade. Porque eu estou desempregado, eu preciso de dinheiro, então, nossa, Deus vai trazer alguém aqui, vai bater na minha porta e vai me dar um emprego. Se você mesmo não acredita nisso, como que Deus vai agir? Né? Como que Deus vai entender sua necessidade? Se você mesmo não acredita que é possível ir lá e Deus trazer uma solução para isso. Né? Como que Deus vai agir se você mesmo não acredita que Deus pode fazer, que Deus é todo poderoso e pode fazer tudo? Né? Uma escritura que fala um pouco sobre isso está lá em Marcos 10. Vamos ver, prega. Marcos 10, do 46 ao 52, vai contar uma história de uns homens cegos que foram curados por Jesus. Então, Marcos 10, do 46 ao 52. Vamos. Vou ler pra gente, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 48, muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenham coragem, levante-se. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado e com um pulo pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. No 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uau! Essa aqui é das pessoas salvas, as pessoas curadas, né, que mais me encorajou. Ver a reação dele. Né? Então, assim que ele ouve falar que Jesus estava na cidade, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E assim que Jesus chama ele levanta e dá um pulo e vai em direção a Jesus. Né? E muito interessante isso, né? Que o cara era cego. Jesus pergunta: o que eu posso fazer por você? Você acha que ele ia pedir o quê? Fala: nossa, Jesus, eu gostaria de uma bengala melhor, gostaria de um cão-guia, gostaria, não sei, de um carro adaptado, algo do tipo. Não! Era óbvio que ele era necessitado, né, de ser curado da visão. Mas Deus, ele não vai agir conforme a nossa necessidade, né? Ele vai agir conforme a nossa fé. Né? Se o homem não tivesse fé que Jesus poderia curar a cegueira dele e ele pedisse outra coisa, Jesus daria, porque seria conforme a fé dele. Né? Então, é pensar nisso, né? Que as circunstâncias não limitam, não pode limitar a nossa fé. Né? A gente pode, né, ter uma grande dificuldade, como esse homem tinha. Né? Necessitava de um milagre. Né? Cada um de nós temos uma cegueira em uma área espiritual. Cada um de nós temos uma dificuldade que, para a nossa visão humana, é impossível superar ela. Né? Mas se a gente não tem fé, né, Deus simplesmente não vai... Ele pode até fazer porque ele é bom, mas ele não vai fazer isso porque ele quer que você mesmo entenda isso, né? Que você precisa dar esse passo de fé, que você precisa não deixar as circunstâncias limitar a sua fé. O cenário ali de adversidade não pode ser mais forte do que a sua própria fé, e que ele pode te salvar, e que ele pode te curar. Entende? Com certeza, entender isso, né? De forma alguma, né? Talvez um bate-papo sem visitantes, ou um culto sem visitantes, ou uma semana que você está sem estudos bíblicos pessoais, ou uma semana que você tá lidando com algo muito grande, né? Sei lá, você está, de repente, uma situação que você pode ser demitido do trabalho, ou uma situação em que está fora do seu alcance, né? E que você é provado, né? A sua fé. É provada a sua fé
se você não se limita a isso, né? Não se limita a se entregar às circunstâncias, né? Não se limita a pensar que Deus pode não fazer, não te ajudar, não te estender a mão numa necessidade que você precisa. Ao contrário, né? Se você tem fé que você pode realmente fazer acontecer o que você precisa, né? Deus vai abençoar, Jesus vai abençoar, né? Mas é sempre isso, né? Ele sempre vai te perguntar o que você quer que eu faça por você, né? Ele não vai fazer instantaneamente, né? Se você não buscar, se você não dá todo ali seu coração, como aquele homem fez, ele deu um pulo, ele foi correndo em direção a Jesus, ele gritou por Jesus, né? O quanto você tem perseverado nos seus tempos com Deus para mudar situações adversas, né? O quanto realmente você tem depositado esperança no seu relacionamento com Deus, de transformar o seu coração, de transformar aquela situação limitante da sua fé, né? O quanto você tem batalhado por isso, né? Na fé, para ter isso transformado, né? Para ter essa oração como desse homem, né? Bartimeu foi atendida, né? E com certeza, o terceiro e último ponto da nossa pregação, né? Sobre o que limita a nossa fé, né? O terceiro ponto é ter fé que Deus não muda. A gente vai voltar lá para o livro de Hebreus, agora no mesmo capítulo, mas só que agora no versículo 6, que fala muito sobre o que Deus espera da gente, né? Em Hebreus 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e que recompensa aqueles o que o buscam. Uau! Com certeza, né? Essa é algo que revela algo muito forte do caráter de Deus, né? Ele não vai se aproximar, ele não vai dar passos na sua direção se você fraqueja na fé. Se você não acredita que é possível, né, de fato, construir o relacionamento com Deus, com Ele, que o seu relacionamento não tem nada aqui na Terra que pode impedir a gente de se conectar com Ele. Se a gente duvida, né, é algo que é um impeditivo para Deus agir, inclusive, na nossa vida, né? Tem uma escritura agora em Marcos que fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de se duvidar, que duvidando é impossível agradar a Deus. E a gente vê isso na prática aqui em Marcos 6. Em Marcos 6, versículos 5 e 6, é uma das escrituras, com certeza, mais tristes do Evangelho, porque acontece uma situação aqui única, né? Em Marcos 6, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Versículo 6. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Uau! Com certeza. Esse é um dos versículos aqui que mais me dá temor do Evangelho. Porque é justamente isso. Jesus, ele não pôde fazer nada ali. Olha isso. A nossa falta de fé limita a atuação de Deus. A nossa falta de fé afasta Jesus. Porque é o que, de fato, como ele fez. Ele ficou admirado com aquela incredulidade e ele foi percorrer, né, outros povoados. Ele foi embora. Porque aquelas pessoas ali, embora necessitassem de Jesus, não tinham a fé, não sabiam com quem eles estavam encontrando naquele momento, né? Então tinha necessidade naquela cidade, como qualquer outra. Mas Jesus a ação dele foi limitada ali porque as pessoas não tinham fé. Então é entender isso, né? Que Deus não muda, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tudo o nosso relacionamento com Deus se baseia na fé. Se baseia na fé que a gente pode se conectar com Ele, se baseia na fé que Deus pode curar as nossas feridas, se baseia na fé que Deus nos ouve, né? Ouve a nossa oração, né? Está disposto de braços abertos a se conectar com a gente, né? Mas se a gente não acredita, se a gente tem uma fé pequena, né? A gente limita ali o próprio poder de Deus na nossa vida.
E depois a gente ainda fica crítico com Deus. Nossa, acontecem poucos milagres aqui, poucos... Deus não ouve as minhas orações. É claro, você duvida. Então, quantas vezes eu não já passei por isso, né? E que eu tive orações impossíveis, que eu fazia elas lá no início de janeiro, né? No dia 1, 2 de janeiro, e chegava no meio do ano, eu já nem lembrava quais orações que eram. E óbvio que se você mesmo não tem fé por algo que você pediu, como que você vai esperar o quê? Que outra pessoa tenha, seu discipulador tenha fé por você, ou algo do tipo. Não, né? É entender isso, que Deus não muda, né? Se conectar plenamente com Deus envolve isso, dar esse passo de fé, dar esse acreditar que de fato Deus ouve cada uma das nossas orações, que Deus está disposto a se conectar conosco. Mas se a gente mesmo não acredita nisso, é impossível se conectar plenamente com Deus, né? Tem uma escritura que me encoraja muito sobre isso, lá em João 3. João 3, João 3, dos 16 ao 18. Né? Fala, com certeza, né? O motivo da nossa fé e a forma que Deus agiu lá em João 3, dos 16 ao 18. Eu vou ler pra gente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Jesus. Uau! Olha isso. Olha a consequência da falta de fé. Olha a consequência da gente, às vezes, duvidar da nossa salvação, duvidar se realmente Deus perdoou todos os nossos pecados, e duvidar que talvez a cruz de Cristo não seja o suficiente. Né? Porque a gente para pensar assim, né, nas pessoas que vêm a desistir da fé, nas pessoas que vêm abandonar o caminho, acontece justamente isso. Né? Ela não tem fé que a cruz foi suficiente para pagar pelos pecados dela. E ela acaba ali desistindo, porque ela não tem uma visão ali que Deus pode, de fato, transformar ela. E Deus pode, de fato, ela pode construir um relacionamento com Deus sólido. E que depende disso, né? Depende da fé em Jesus, né? E que se ela perde isso, né? Se ela acredita mais no pecado dela do que na salvação que Deus propõe, no perdão que Deus propõe, esse é o resultado, né? Então, Deus, ele não muda, né? Deus, ele entender isso, que Deus sempre vai estar disposto a nos perdoar, que ele nunca vai perder esse caráter dele de realmente nos amar dessa forma, é o que vai fazer a nossa fé nunca diminuir. Porque quando a gente não acredita que Deus, de fato, vai nos perdoar, vai realmente estar sempre lá ao nosso lado, a gente acaba sendo contaminado por as coisas que o mundo tem a oferecer. Né? Contaminada por pessoas à nossa volta que não têm fé, né? E vivem de uma forma como se Deus não existisse. Né? Então, algo que limita muito a nossa fé é pensar nisso, que talvez Deus mude. Né? Que talvez, Deus estava animado comigo ali quando eu era novo discípulo, mas agora eu acho que eu decepcionei a Deus e Deus já não ama mais a mim como antes. Né? Ele achar que Deus tem um caráter volúvel, né? Que Deus tem emoções volúveis e que ele pode se esquecer de você uma vez que você já foi salvo. Né? Então, com certeza, são mentiras que Satanás quer colocar no nosso coração. Né? É entender isso, né? Que Deus não muda. É enxergar. É porque é muito difícil isso, porque nós, de 5 a 7 anos, os psicólogos falam que a gente passa por uma transformação muito grande na nossa mente, né? Até nosso próprio corpo, né? Depois de 5 ou 6 anos, nenhuma célula tá desde o início, né? Já renovou todas, né? Todo o nosso corpo. E a nossa mente também passa por um processo assim, de mudança, né? Então, como a gente vai, ao decorrer da vida, sempre mudando, e também as pessoas à nossa volta, né? Com certeza, uma grande referência para nós, nosso relacionamento com Deus, é os nossos pais físicos, né? E eles também mudam,
né? E a gente olha tudo à nossa volta mudando e a gente pensa lá, tipo, nossa, Deus deve mudar também, né? Deus, talvez o amor de Deus por mim não seja constante, não seja tão intenso quanto foi no início, né? E a pessoa acaba desanimando, né? E se afastando de Deus por ela pensar nisso, né? Que Deus talvez se decepcione com ela, né? Que Deus talvez se canse, né? De você das suas falhas e tudo mais, né? E você acaba perdendo a sua fé por pensar nisso, né? Que Deus muda, né? Mas algo que eu paro para pensar, né? Nas coisas que eu peço para Deus, nas coisas que eu oro buscando, né? Como, sei lá, a salvação da minha família, é algo que eu sonho, e vocês todos aqui sonham com isso, pela família de vocês, né? É entender que Deus, ele tem um plano também para eles, né? Mas que depende da gente perseverar e ser ponte para eles, né? Se a gente desanimar, pensar que talvez eu seja esquecido deles, né? Eles nunca terão a oportunidade de chegar ao reino como nós chegamos, né? E parar para pensar nisso, né? No que as coisas que a gente ora a Deus e pede a Deus, né? E muitas vezes, por que elas não acontecem, né? Lá em Tiago 4, Tiago 4, do 2 ao 3. Essa é pedrada. Tiago 4, 2 ao 3. Que a palavra de Deus diz o seguinte, né? A partir do Tiago 4, a partir do versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, mas não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Uau! Essa escritura é algo que, nossa, me dá muito temor, né? E parar para pensar nisso, né? Como que tá o meu relacionamento com Deus, né? Quais guerras eu tenho escolhido lutar e quais não tenho escolhido lutar, né? E por quê? Muitas vezes eu quero algo e não acontece, né? Realmente é entender que se algo não acontece, não é porque Deus ele deixou de ser bom, ele mudou a natureza dele. Não, é porque nós não atingimos esse ponto de a motivação por trás das coisas que a gente pede, né? Então, aqui fala em duas partes, né? Não tem porque não pede. Então, por que ele não pede? Né? Aqui fala, né? No final do versículo 2, vivem lutando e fazendo guerras, e não tem porque não pede. Né? Então, é achar que você tem que alcançar algo pela sua própria força, alcançar algo pelo seu próprio talento, pela sua própria... tudo que você pode fazer por você mesmo. Né? E você acaba travando essas guerras inúteis e não chega a lugar nenhum. Sendo que você poderia, desde o início, pedir isso a Deus no seu relacionamento com Ele. Ou então, o segundo grupo de pessoas que pedem, mas não recebem, porque pedem com má intenção. Né? Então, Deus em nenhum momento muda. Né? Mas sim, nós que mudamos o nosso caráter. Às vezes, você tem uma boa intenção, quando você se torna um discípulo, tá lá, animado, cheio do primeiro amor, em chamas para Deus, mas vai passando os anos e você deixa essas chamas se apagar. E você esquece. Mas por quê? Nossa, eu quero aparecer nas boas notícias, eu quero que todo mundo veja que eu sou espiritual, algo do tipo. Né? São coisas que passam pela nossa cabeça, porque a gente é muito inconstante. Né? Tem uma escritura que fala que a fé pode ser inconstante como as ondas do mar, te levando para um lado e para o outro, e no final você não chega a lugar nenhum. Né? E o ponto é esse, né? Para a gente ter um 2025 diferente do que a gente teve em 2024, né? Melhorando nas áreas que a gente precisa mudar, é realmente colocando em prática isso, né? É vivendo pela fé. Né? Tem uma frase, né, que eu vi uma vez, que ele fala o seguinte, né? A fé como uma flor de luz em um campo de escuridão, dá-me força para continuar. Né? Então, a fé é isso, né? É aquela fagulha e que não deixa a gente desanimar, que não deixa a gente se entregar para o pecado, que não deixa a gente fazer que nem Agar, né? Sentar no chão e chorar numa situação ali de entregar os pontos
né? A gente não se sentir seguro como Moisés, né? E mesmo tendo todas as ferramentas, estando pronto para Deus, falar que não podia, né? Acreditar mais em outras pessoas do que nele próprio, mudar, né? Mas sim ter o coração, né? Como de Josué e Caleb, né? Que realmente perseveraram na fé e não deixou aquele ambiente das pessoas ali sem fé contaminar eles. Mas, ao contrário, insistiram até o fim e foram recompensados chegando na terra prometida. Né? Assim como Isaías, que se levantou e foi um grande profeta para Deus, né? Que antes tinha lábios impuros, mas que permitiu Deus curar ele. Né? É isso que a fé nos proporciona. Essa transformação, entendendo sempre isso, né? Que Deus nunca vai mudar. As promessas de Deus nunca vão mudar. Quem vai mudar nessa história é você, seja para bem ou seja para mal. Tudo vai depender do nível da sua fé, o quanto você acredita nisso, quanto você acredita que você pode mudar para melhor, quanto você acredita que você pode ser mais parecido com Jesus a cada dia, né? E o desafio para essa pregação hoje é justamente a gente parar para pensar nisso, né? Enxergar, pensar na área que você tem mais dificuldade para mudar, na área que você fala, caramba, nossa, eu estou uns 3, 4 tempos discipulado, confessando esse mesmo pecado. Nossa, eu estou desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, caindo nesse mesmo pecado. Ou eu tenho uma dificuldade, sei lá, um medo de compartilhar minha fé. Eu tenho um medo de como as pessoas vão reagir quando eu falar na minha casa que eu tenho tomado decisões para me aproximar de Deus, né? É pensar nisso, né? É dar passos na fé. É pensar nisso, né? Que se a gente for limitado só porque a gente enxerga agora, a gente nunca dará passos no escuro, né? Em direção a Deus. A gente nunca dará passos para crescer na fé, né? Então, com certeza, é pensar nisso, né? Enxergar uma área que você não tem fé hoje, que você pode mudar, e mudar isso, né? Lutar por isso, lutar que você pode fazer um 2025 melhor para Deus, através do seu nível de fé. Tudo vai depender disso. O que Deus pode fazer ou deixar de fazer na sua vida em 2025 vai depender disso, do seu nível de fé, né? E que para Deus seja a glória. Amém.